História da Rússia, principais fatos. A história da Rússia é extensa e repleta de eventos significativos. Aqui estão alguns dos principais fatos ao longo dos séculos. Formação do Estado Russo. O início do Estado Russo é geralmente associado ao Principado de Kiev no século IX, com a cidade de Kiev como centro. Invasões mongóis. No século XIII, a Rússia foi invadida pelos mongóis liderados por Batu Khan, resultando no domínio da Horda Dourada sobre a região por vários séculos. Principado de Moscou. O Principado de Moscou emergiu como uma força dominante no século XIV, unificando territórios russos sob o governo dos príncipes moscovitas. Czarismo. Ivan III, o Grande, declarou a independência da Rússia em relação à Horda Dourada no final do século XV, estabelecendo o início do czarismo russo. Expansão territorial. Durante os séculos XVI e XVII, os czares russos, como Ivan IV, o Terrível, e Pedro, o Grande, expandiram significativamente os territórios russos, incluindo a conquista da Sibéria. Reformas de Pedro, o Grande. No início do século XVIII, Pedro, o Grande, implementou uma série de reformas para modernizar a Rússia, incluindo a criação de uma nova capital em São Petersburgo. Domínio napoleônico e guerra patriótica. No início do século XIX, a Rússia desempenhou um papel fundamental na derrota de Napoleão durante a invasão francesa da Rússia em 1812. Abolição da servidão. Em 1861, o czar Alexandre II aboliu a servidão na Rússia, libertando milhões de camponeses. Revolução Russa de 1917. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro de 1917 levaram à queda do governo czarista e ao estabelecimento do governo comunista liderado pelos bolcheviques, sob Vladimir Lenin. Guerra Civil Russa. A Rússia passou por uma intensa guerra civil entre 1918 e 1922, com os bolcheviques emergindo vitoriosos, levando à formação da União Soviética em 1922. Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética desempenhou um papel crucial na derrota da Alemanha nazista, com a Rússia sendo palco de algumas das batalhas mais ferozes. Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos emergiram como superpotências, iniciando a Guerra Fria, um período de tensões geopolíticas e ideológicas. Colapso da União Soviética. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, resultando na independência de várias repúblicas, incluindo a Rússia. Era pós-soviética. A Rússia enfrentou desafios econômicos e políticos durante a era pós-soviética, com Vladimir Putin emergindo como uma figura-chave no cenário político. Anexação da Crimeia e conflito na Ucrânia. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, desencadeando tensões e conflitos na Ucrânia Oriental. Estes são apenas alguns dos principais eventos na rica história da Rússia, que desempenhou um papel crucial em diversos momentos da história mundial.